Fala família Botafogo, vamos aí para mais um videozinho a respeito do Fogão. Vamos ver aí o que que o Abel tá falando, né? Tá chorando aí a respeito do Fogão. É, Deixa seu curtir, por favor. Já vê aí se você curtiu e clica no curtir. Se inscreve no canal, que é muito importante para a gente estar continuando fazendo os vídeos aí. Deixa seu comentário do que você achou dos comentários do Abel de hoje. E vamos dar play, sem enrolação no vídeo aí. Vamos dar play e começar ver esses comentários de hoje. Calmos. A gente tem uma lista aí com as saídas do Botafogo. Aí não dá para ficar não calmo. dá, Será que vai caber na tela? Olha só. E o peso dessas saídas? Tem Rapaz. saída peso 2 aí, peso 4. 3, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Almada e Luiz Henrique. Só nessa tela tem 10 e tem mais, hein? Não é só essa tela. Olha, Gatito, excelente reserva, inclusive participou de um dos jogos, acho que o segundo jogo contra o Penharol foi ele. Foi. Porque o John estava suspenso. Você vai fala ler um time identificação. aí, você vai ler jogador em tudo que é posição. Olha aí, Rafael, Pablo jogou pouco, o Rafael também. O Rafael acho que se aposentou, né? Exato. Adrielson importante, Marçal, Tietê entrava constantemente no time, não era titular. Almada não preciso nem falar. Eduardo também importante, apesar de ter perdido a titularidade. Luiz Henrique, sem comentários. Júnior Santos, o furacão Júnior Santos. E tem mais? Meu Deus, Tiquinho Soares, Arthur Jorge. A brincadeira aí é fazer um time, dar um Caramba. campinho. É E muita, um banco. é muita gente. Aí já tem as chegadas, olha. Começo de banco. Arthur, professor, e o Wendel, os dois vindo lá do Zenit, não é? O Jair Cunha, zagueiro, que veio do Santos. Nem vem O agora, Wendel né? deve chegar só no meio da temporada, o Botafogo está negociando para antecipar. E Léo Link, goleiro do Furacão. É muita gente saindo, professor. São poucas chegadas e muitas partidas, como diria o programa. Não só em quantidade, mas em qualidade. Botafogo perde seus principais jogadores, a verdade é essa. Do meio para frente, principalmente, muitos jogadores fazendo falta. Alguns que a gente colocou nessa saída, por exemplo, o Pablo. É um exagero dizer que o jogador que jogou minutos esteja fazendo falta. Mas para um Pablo, você tem um Almada e um Luiz Henrique. Então, a posição é um grande desafio. Essa questão do reforço já Está perdendo não só jogadores titulares, está perdendo elenco. Sim, sim. E o ponto é onde? Para mim, é no setor ofensivo. Que se você olhar dos volantes para trás, eu não vejo situação nada preocupante. A vida continua. Você, perdeu um Gatito, que é uma referência, buscou um goleiro promissor como o Léo Link, né, que teve alguns jogos até como titular no Atlético Paranaense antes de perder a posição para o Mikael. Na lateral direito, o Rafael se aposenta, mas a movimentação já tinha com o Vitinho, você já tem o Matheus Pontes, você já tem dois laterais ali para o setor. Na lateral esquerda também, com a chegada do Alex Telles, você já tinha reforço, acho que ainda você pode pensar em alguma outra reposição, né? Na zaga chega o Jair Cunha, um atleta muito promissor. Volante, você perde o Tietê, mas vem um jogador como o Wendel, que acho que até vem num momento melhor, embora venha só pro meio do ano. Então, até ali, eu acho que não tem mudança. O time titular é o mesmo. Os volantes titulares devem permanecer. Segue a mesma coisa. O problema é dali para frente, né? Ali para frente, além de titulares que você perde, por enquanto só o Savarino e o Igor Jesus, e o Breila já lembrou agora há pouco, o Igor Jesus é um cara, até o próprio Textor falou já de uma eventual venda dele, mas os reservas, é Eduardo, é Júnior Santos, é Tiquinho, é todo mundo. Então, assim, ali é muito pesado os desfalques, sem falar com o técnico, que você ainda não sabe. Só chegou Arthur, né? Mas eu não me precipitaria de chamar o que está acontecendo no Botafogo de desmanche. Por que não? Não, Não é um desmanche? não, mas desmanche é quando o time é desfeito muitas vezes por uma necessidade financeira e o que vem depois é muito, num nível muito abaixo. Eu acredito que o Botafogo ainda tem margem para se reforçar bem nessa janela. Mesmo assim é um desmanche. Mas para mim não é um... A espinha dorsal tá mantida, como o Dom falou. Tem ali e para mim o Botafogo a gente não pode menosprezar o peso de Marlon Freitas, que acabou se tornando capitão, e Gregory no meio campo. Não, mas ninguém está menosprezando. Além do Savarino. O Dom que foi claro, ele falou, do meio para trás tudo bem. Mas eu vejo que dá pra... O torcedor criou uma identificação com o Júnior Santos, com o Luiz Henrique, o Almada mesmo em pouco tempo, mas porque esses caras foram campeões, mas são jogadores que dá para repor. Mesmo que não seja do mesmo nível, Claro que o dá, principal é essa espinha dorsal e o técnico. Para mim, o que me preocupa mais
É o treinador que vai chegar, até porque o Botafogo precisa guardar uma margem de contratação. Chegando o técnico, para casar ali com as ideias, a gente sabe que o Botafogo tem um departamento de futebol muito bem estruturado, que age independentemente do treinador. Mas é importante que o técnico tenha uma margem ali de pedir 2, 3 jogadores. Então, o Botafogo pode estar esperando esse passo para realmente fechar algumas situações de mercado. Mas eu imagino que, e até o torcedor precisa ser muito racional nesse momento, como o Textor deve estar sendo. É muito caro formar um time campeão de Libertadores brasileiro como o Botafogo formou no ano passado. Então, algumas saídas do Botafogo foram ali de jogadores como o Eduardo, como o Tietê, que tinham um bom salário e já não seriam protagonistas. Então, o Botafogo fez um movimento... Mas ajudam. Não, ajudam. Temporada é longa. Tem Brasileiro, Libertadores, Mundial, Supercopa, Recopa. Mas Botafogo tem um monte de coisa. Mas precisa equacionar o elenco que você chegue num bom termo esportivo, que esse elenco continue competitivo, e, ao mesmo tempo, financeiro, que seja sustentável manter esse elenco. Então, o Botafogo agora tem a chance de dar uma rejuvenescida no elenco, de trazer jogadores também mais jovens para ocupar essas lacunas de elenco e, ao mesmo tempo, com potencial de render ali no médio prazo, de não ser necessariamente jogador pronto. Eu duvido que o torcedor do Botafogo esteja com esse otimismo todo que você está. Não, mas eu não imagino... Não estou dizendo que é impossível. O Botafogo pode repor, tem dinheiro para isso com o Textor. Abel. Só acho assim, vou fazer uma comparação. É como se no final de 2019, depois de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, o Flamengo perdesse Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É difícil se acostumar com rapadura depois de comer o chocolate, né? É complicado. Mas ao mesmo tempo, prof, o Textor hoje tem um voto de confiança. Porque não, eu não estou duvidando disso. Só estou dizendo que agora as perdas são muito grandes. E assim, ok, pode ter reposição técnica, concordo, até pelo investimento, acho que também pela folha salarial ter dado enxugada. O meu grande receio é o entrosamento, porque assim, nada te garante que vai ser como ano passado, que você contratou vários jogadores e o encaixe deu muito certo. Não é a regra. Essa é a minha preocupação, que vai ter reposição. Eu também acredito. Acho que o Botafogo vai buscar jogadores de grande qualidade, até para o elenco, mas o meu receio é numa temporada ainda tão longa, você ter perdido tantas peças, ainda mais algumas peças assim com identificação com o clube. Essa é a minha única preocupação, além do técnico. Essa é a principal. Manteve a espinha dorsal, mas perdeu o coração. O coração dessa equipe eram jogadores importantes que saíram. E agora, para você ver que caminho vai tomar, é fundamental ter o técnico, tem que ter a cabeça dessa história aí. Para onde esse clube vai? O que quer? Como vai ser essa reconstrução? Para não ser um desmanche, para ser uma substituição, um bota abaixo e constrói imediatamente, tem que chamar esse técnico, tem que definir esse cara. Eu concordo com metade, vamos dizer assim, do que está dizendo o Breler. O Botafogo tem condição de repor as peças e pode formar um grande time competitivo para disputar os títulos em 2025. Concordo com você, mas as perdas são muito grandes no momento. Tem que ser. E às vezes você consegue rapidamente formar um novo time, às vezes demora, não é verdade? Tem que ser do Arthur para cima agora, para ser a altura de quem saiu. Até entendo que o Textor não esteja num ano de torneiras abertas como foi o anterior, mas a exigência do torcedor, a expectativa do torcedor é essa. Senão, vai ter que se conformar, ter menos do que teve. Agora, outra prioridade, manter o Savarino. E eu acho que tem ainda que mais manter agora. O Savarino agora. Virou prioridade. Se for embora o Savarino... Você tem que ter referências até para reconstruir em cima disso. Mas a questão do técnico é fundamental. Acho que está até atrasada essa questão. Além de tudo Ele isso... não está com pressa, mas é quase fevereiro, né? Então... Para mim, esse é o ponto que preocupa mais. O treinador, o comando técnico, que é a parte mais difícil. Remontar elenco, um clube que tem a estrutura do Botafogo, que tem um investidor, é mais fácil. Agora, encontrar esse nome certeiro, como foi o Arthur Jorge, o Textor sabe, é mais complexo. O Botafogo agora, pelo que a gente tem notícia, sondou o Paulo Fonseca, um treinador mais experiente. O Paulo Fonseca não quer vir para o Brasil no primeiro momento. Se for para o Lyon, me chama. E agora a opção do Botafogo, já chegou até a entrevistar, é o Vasco Matos, que é o técnico do Santa Clara. O time até que está surpreendendo em Portugal, né? Tirando as principais forças ali. Porto, Benfica, Sporting Braga é o 5º colocado no campeonato português, mas é um técnico. Qual time?
Santa Clara. Santa Clara. Um time recém-promovido da segunda divisão, já Tá em fazendo... quinto? Está em quinto, então é um trabalho ali chamando atenção, um técnico muito jovem, ainda com pouco lastro, 44 anos, mas é um movimento coerente do Botafogo, porque tem adotado esse perfil de busca. Tacada certeira com o Arthur Jorge, tentou o André Jardine, também um técnico jovem no mercado, pode voltar para o Brasil para se provar, e agora o Vasco Matos, que é um nome também, está fora do radar, mas promissor, e eu vejo pelo menos uma coerência. Agora, se vai dar certo como o Arthur Jorge, é outra história. Mas, para mim, esse é um movimento mais sensível do Botafogo. Mais até do que remontar o A elenco. torcida vai gostar do técnico chamado Vasco, será? Mas o Vasco... Eu pensei nisso. O Vasco chega com um nome respeitável, não? Você já pensou o técnico do Vasco chamado Botafogo? Professor? Técnico do Corinthians chamado Palmeiras? Não dá. Não dá? Tem que mudar. Usa outro nome. Ele não tem um outro nome que pode. Não, Vê aí se Mr. pode Matos. ser. Mr. Matos. no Vasco, não sendo o Pacheco, o torcedor não vai aceitar. Voltamos amanhã às Notícias. Só fazer um parênteses aqui, porque a gente. Vamos ver então, pessoal. Uma pequena notícia aí a respeito do Botafogo, a respeito do John Textor, quais os planos dele, né, pro Fogão. Vejam só. Botafogo monta lista de treinadores e avalia técnico do Gil Vicente, de Portugal. Treinador de 48 anos é uma das responsabilidades do Botafogo no mercado da bola. Diretoria busca substituto para Arthur Jorge desde o início de janeiro. O Botafogo montou uma lista de treinadores portugueses e avalia Bruno Pinheiro, atualmente no Gil Vicente, de Portugal. O técnico português de 48 anos agrada ao departamento de futebol botafoguense e ao proprietário da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, John Textor. Outro nome que agrada é o Vasco Matos, que comanda o Santa Clara, também de Portugal. O Botafogo tem mais um técnico português na lista de alvos, o Bruno Pinheiro do Gil Vicente, de Portugal. É mais um nome que agrada ao departamento do futebol botafoguense, como soube a Goa. O treinador de 48 anos está na mira do clube de John Textor para a vaga deixada por Arthur Jorge, que foi para o Al Rayyan, do Catar. Ele, contudo, não é o único lusitano que agrada ao dirigente. O técnico do Santa Clara, de Portugal, Vasco Matos, também está na mira dos cariocas. A diretoria do Botafogo mapeou o mercado português e está à procura de um substituto para Arthur Jorge em 2025. A ideia é contratar um treinador do país para o cargo. Desde que Arthur Jorge deixou o Botafogo, a diretoria avalia alguns nomes portugueses no mercado da bola. John Textor aprova a contratação de treinadores portugueses. O predileto da cúpula ainda é o Vasco Matos, atualmente no Santa Clara de Portugal. No entanto, há interesse também em Bruno Pinheiro, que pertence ao Gil Vicente, do mesmo país. A lista é ainda maior, mas os demais nomes são mantidos em sigilos. Veja só, Bruno Pinheiro, de 48 anos, iniciou a carreira como treinador de futebol profissional em 2014, quando comandou o Elétrico de Portugal. Depois disso, ele passou pela divisão da base da seleção do Catar, foi um técnico de Lusail, do Catar, do Estoril, do Portugal, do Al Sadd, do Catar, e chegou ao Gil Vicente em agosto do ano passado. No clube português, esteve à frente do elenco por 20 partidas, com 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Ele tem 51,7% de aproveitamento. Então, essas aí que são as pretensões do Botafogo para essa próxima temporada, né?